CNN. É isso, esse é o nosso jeito de trabalhar aqui na CNN Brasil. Buscamos todas as informações em primeira mão, exclusivamente, para que você entenda a nossa vocação. Estamos aqui sempre para trazer a verdade para você, para que você tire, então, as suas conclusões. De imediato, Caio Junqueira, você teve acesso, em primeira mão, ao contrato que mostra a relação, então, da primeira-dama do Rio, Helena Witzel, com a empresa DEPAD, Serviços Diagnósticos, que é do homem apontado como operador financeiro do esquema. Conta mais, Caio, por favor. Isso aí, Manalisa, boa noite a todos. Exatamente, a gente está levantando aqui todas as provas ali, as evidências que para os investigadores apontam ali, de fato, para o Palácio das Laranjeiras, Tem áudios, tem contratos, tem valores levantados, é tudo envolvendo ali recursos para a saúde. Essa operação de hoje, Placebo, ela é um desdobramento, na verdade, da Operação Favorito. Importante a gente só pontuar isso. A Operação Favorito é uma operação feita pela Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e acabou chegando muito perto ali de um governador, do governador Wilson Witzel. E aí, em razão disso, foi necessário que Brasília entrasse. Então, essa operação de hoje, a Placebo, ela já decorre do Serviço de Inquéritos Especiais da Polícia Federal. Por isso que a gente viu essa movimentação agora aqui desses policiais chegando no aeroporto do Galeão, vindo de Brasília, e teve um apoio logístico da Superintendência da Polícia do Rio de Janeiro. Então é importante, a gente vai falar bastante aqui da Operação Favorito, que começou, na verdade, no início do ano passado a investigação, tomou corpo no final do ano, ia ser deflagrada em março, mas acabou, em razão da pandemia, jogando para maio. E já chegou muito perto do Wilson Witzel e agora já tem ali um desdobramento dela, que é essa operação de hoje, batendo na porta do governador do Rio de Janeiro. O que a gente conseguiu, Monalisa? A gente conseguiu uma das principais provas, que está, inclusive, dentro da decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Por que no Superior Tribunal de Justiça? Porque envolve um governador de estado que tem foro privilegiado. Então, todas as investigações referentes a governadores têm que passar pela Procuradoria-Geral da República e pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi o que a gente assistiu hoje, nós estamos acompanhando hoje. E dentro dessa decisão, o ministro Benedito Gonçalves cita este contrato, acho que a gente já tem aí que a gente podia... Exato, vamos colocar o contrato. É importante a gente explicar. Esse contrato, então, revela a ligação da primeira-dama do Rio, Helena Witzel, com essa empresa, que é daquele homem apontado como operador financeiro do esquema. Vamos detalhar toda essa ligação, Caio, por favor, claro, com base no contrato. Isso. O que diz esse contrato? É um contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios que tem, de um lado, a DEPAD, que é uma empresa do Alessandro, que vamos ficar falando aqui dos nomes, mas na prática... Sim, a gente vai explicar tudo isso já. Isso, é do operador financeiro do Mário Peixoto, que é o principal empresário apontado pelos investigadores como envolvido em toda essa investigação. Então, essa empresa... Esse contrato é da primeira-dama do Rio de Janeiro com essa empresa do operador político, operador financeiro do Mário Peixoto, que é o Alessandro Duarte. Inclusive, o Alessandro ali, nesse contrato, ele prevê 36 parcelas, o pagamento de 36 parcelas de R$15 mil. E os investigadores apontaram que já haviam sido pagos 8 parcelas, que somam mais ou menos ali R$100 mil. Pelos investigadores e pela própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, que embasou toda essa movimentação que a gente viu hoje no Rio de Janeiro, também em São Paulo, é uma das principais provas ali desses desvios de recursos públicos ali no Rio de Janeiro, porque é um contrato que envolve a primeira-dama, o Wilson Witzel, com a empresa investigada. Vamos colocar o nosso analista também no Rio de Janeiro, o Fernando Molica. O Molica que já trazia a informação, então, como eu disse na abertura do Expresso, na semana passada, sobre essa investigação envolvendo governadores. Molica, boa noite. Trazemos elementos novos. Até agora há pouco a gente ficava dizendo, sobre toda essa questão, que seria uma reação, uma briga política, guerra de versões. Claro, há elementos, Há elementos
que indicaram e apontaram essa investigação e todos esses mandados hoje no Rio de Janeiro, mas eu gostaria que você trouxesse também uma amarração agora junto com a gente. Para vocês terem uma ideia, eu vou revelar o bastidor. O Caio recebeu, então, essa cópia do contrato agora há pouco, faltando 25 minutos. Saímos ali na força-tarefa, todos os nossos pares correndo para colocar esse contrato e para começar a explicar toda essa história. Revelado, então, o bastidor, Molica, junte-se a nós para que a gente possa deixar essa história o mais clara possível. Por favor, Molica. Boa noite, Mona, Caio, boa noite a todos. Pegando esse gancho aí que o Caio estava se referindo a esse contrato, que ele conseguiu esse contrato, mas ele é citado na decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. E num dos pontos da decisão, o ministro fala que esses supostos contratos, agora temos o contrato, não é mais suposto, temos esse contrato, os investigadores não conseguiram encontrar provas da prestação de serviços, ou seja, existe o contrato, pagamento, mas não existe, pelo menos os investigadores, a Polícia Federal até agora, não encontrou a prova de que o escritório de advocacia da mulher do governador tivesse efetivamente prestado serviços. Daí a suspeita de que o contrato servisse apenas para disfarçar algum pagamento indevido. E é curioso que esse mesmo esquema foi muito utilizado pelo Sérgio Cabral com a mulher dele, com a Adriana Anselmo, que também é advogada, que tinha um escritório de advocacia, tinha entre clientes, várias empresas concessionárias do Estado. O Sérgio Cabral sempre justificava que o dinheiro dele vinha da mulher. Só que depois as investigações mostraram que esse dinheiro entrava no escritório apenas para disfarçar o pagamento de propina. E uma outra informação relevante, uma boa parte desse problema, dessa denúncia, dessas acusações, foi detalhada por um ex-subsecretário de Saúde, que foi demitido agora, em abril, o Gabriel Neves. Ele foi demitido e foi preso no início de maio. Então ele deu um depoimento ao Ministério Público Estadual que citava o Wilson Witzel. E esse depoimento, como era uma questão criminal, foi enviado, então, para o Superior Tribunal de Justiça. STJ, como o Caio explicou, é encarregado de julgar governadores na área criminal, de processar governadores na área criminal. Mas na área civil, casos de improbidade administrativa cabem ao Ministério Público Estadual. E hoje eu apurei no Ministério Público Estadual que nos próximos dias deverá ser a Procuradoria, o gabinete do Procurador-Geral de Justiça, deverá abrir uma investigação específica na área civil, tendo também com base esse depoimento do Gabriel Neves e outras provas que estão sendo acumuladas aí ao longo desses dias. É com vocês. Sim, Caio, vamos então falar o valor desse contrato, os termos desse contrato, os principais personagens desse contrato, duração desse contrato. Tudo para quem está nos acompanhando agora. A nossa função é destrinchar toda a notícia que muitas vezes a gente recebe junto com você que está chegando aqui. A notícia está chegando e a gente está traduzindo tudo para que você entenda, então, o aprofundamento de um fato como hoje, né? Um fato que marca a nossa política nacional, mais uma vez, de uma maneira negativa. Então, vamos lá, didaticamente explicar os detalhes desse contrato. Caio, por favor. Vamos lá, só pegar um pouquinho como eles descobriram, como eles chegaram a esse contrato. Eles chegaram a esse contrato durante a Operação Favorito, que é uma operação decorrente da Lava Jato, que ela começou a ser planejada no ano passado. Ela ganhou corpo no final do ano e foi chegando muito perto do Palácio das Laranjeiras. Na deflagração da Operação Favorito, só um parênteses, a Operação Favorito estava prevista para ser lançada em março, mas em razão da pandemia acabou sendo adiada para maio. Sim. E aí, quando foi deflagrada, ainda neste mês, em uma das buscas e apreensões na casa do Alexandre Duarte, que é apontado como o operador financeiro do Mário Peixoto, que este sim muito próximo ao governador Wilson Witzel, em uma dessas buscas e apreensões foi localizado esse contrato na Operação Favorito, feita pela Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Aí, como chegou muito perto do Wilson Witzel, foi necessário, como o Witzel, o Molica falou, eu já tinha dito aqui no começo do programa, tem prerrogativa de foro, Sim. Precisou deflagrar a Operação Placebo. Por quê? Porque como ele tem prerrogativa de foro, a Procuradoria-Geral da República precisou entrar
e precisava de uma autorização judicial do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, Brasília. Então, essa operação de hoje, que se chama Placebo, ela já é uma operação muito mais de Brasília do que da Superintendência do Rio de Janeiro, porque tem um governador de estado envolvido. E aquelas imagens que a gente viu ali no começo é o encontro ali da parte logística do Rio de Janeiro com o pessoal que desceu de Brasília para fazer essa operação. E esse contrato é apontado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça como uma das principais provas, das provas mais robustas de envolvimento do governador e da primeira-dama Helena Witzel nesse esquema de desvio de recursos públicos destinados à área de saúde. É um contrato que tem 36 parcelas de R$15 mil, das quais já foram pagas 8 parcelas, Manalisa. E, Molica, nós vamos daqui a pouco mostrar, claro, toda a declaração do governador Wilson Witzel, mas só para dar o resumo, e aí você engata mais um comentário para a gente vir com mais informação exclusiva que o Caio trouxe. Eu já digo para você, já adianto para você que nos acompanha, são áudios que podem complicar muito mais a situação do governador Wilson Witzel. Você vai ouvir esses áudios daqui a pouco. Mas voltando ao Molica, o governador disse hoje, naquele pronunciamento que ele fez no começo da tarde, né, que é perseguição, que é revanche, que tem a ver com a disputa, com a família Bolsonaro. Faz só um resuminho para a gente entrar com os áudios e depois, claro, a gente vai ouvir todos os interlocutores. E já deixo claro, se o governador Wilson Witzel, tenho certeza que ele está nos acompanhando, se o governador quiser falar ao vivo aqui à CNN Brasil, conversar conosco, dar uma entrevista para nós, hoje não teve entrevista, foi apenas um pronunciamento, os nossos microfones estão abertos para ouvir sempre todas as pessoas, sem edição, ao vivo, em entrevista aqui, porque, claro, sempre ouvimos todos os lados. Mas vamos lá, Molica, por favor. Bem, o governador ele fez um pronunciamento, não foi uma entrevista, em que ele foi para o ataque. Ao invés de rebater as acusações feitas pelo Ministério Público e acatadas pelo juiz nesse primeiro momento, ao autorizar a busca e apreensão, o governador decidiu ir por ataque, disse que ele estava sendo vítima do presidente Jair Bolsonaro, vítima da Polícia Federal, que outros governadores também o seriam, lembra, né, daquela informação que foi falada aqui semana passada sobre outros inquéritos, sobre outras investigações a pedido do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, e ele foi para o ataque. Ele acusou o presidente Jair Bolsonaro, disse que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso, e ele procurou colocar tudo no âmbito político. Sim, ele até tem ele pode falar isso, ele é um político. Agora, isso não é uma iniciativa só da Polícia Federal. Essa operação de busca e apreensão, ela foi proposta com base em investigações da Polícia Federal, que repassou essas investigações para a Procuradoria-Geral da República, que é um órgão independente da Polícia Federal, que repassou, por sua vez, para o Superior Tribunal de Justiça, caiu nas mãos de um ministro, que ele decidiu a operação. Então você não pode jogar toda a responsabilidade dessa operação na Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, por último, ao presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma operação que foi aprovada, proposta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e acatada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma situação um pouco mais complexa, mas hoje o Witzel, a gente vai ver, ele foi basicamente isso. Ele jogou só na questão política, ele não procurou se defender dessas acusações. E ainda falou que essa é uma investigação que pode envolver, né, não é especificamente essa, outros governadores também serão alvo da mesma injustiça, algo nesse tom. Vamos então agora aos áudios. O Caio Junqueira conseguiu então em primeira mão o áudio que faz parte da investigação que originou essa operação. Caio, conta pra gente o contexto desse áudio. Você quer contar agora ou quer ouvir primeiro? O que a gente faz? Você dá só um resumo, isso, só um gostinho, sim. E aí a gente escuta. O que a gente vai ouvir é uma conversa do Luiz Roberto. O Luiz Roberto, ele foi alvo dessa operação Favorito e foi inclusive numa busca e apreensão na casa do Luiz Roberto que foi encontrado R$1.590.000. Pois bem, o Luiz Roberto, neste áudio que a gente vai ouvir, ele está conversando com um amigo, com Elci, que é um amigo dele,
E neste áudio, ele faz uma menção ao Mário Peixoto, que é um empresário, uma figura-chave nessa investigação toda, porque é um empresário muito próximo ao governador Wilson Witzel. E nesse áudio, ele fala que o Mário Peixoto já acertou com o governador Wilson Witzel a revogação da desqualificação de uma empresa para poder ser reabilitada e ser novamente contratada pelo governo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa empresa, no final do ano passado, ela havia sido desqualificada. Então ela saiu, o Estado não pôde mais contratar com ela. E aí, segundo os investigadores, houve essa operação política reforçada por esse áudio. Lembrando que esse áudio também é citado na decisão do Superior Tribunal de Justiça. E nesse áudio ele fala, o Mário Peixoto já acertou com o governador a requalificação desta empresa. E de fato tem uma decisão do governador Wilson Witzel requalificando a empresa, eu acho que essa decisão é de março, permitindo que a empresa novamente possa contratar com o Estado. É isso, Vamos ouvir então, são 2 áudios, um primeiro agora e daqui a pouco o segundo. Vamos lá. Valeu. O pessoal tá todo doido quando essa calamidade aí. Mas não é fácil não, cara. Isso tá matando, pior isso, entendeu? Mas o pessoal tá todo doido atrás de mim já para me dar negócio, já para me dar contrato, tá? O pessoal já tá doido atrás de mim para me dar contrato. Já? Vai revogar aquela desqualificação da Unir. Já recebi a ligação já dele. Vai? Estão querendo me dar um... Pra voltar com ela? Voltar com aquelas 4 da Baixada. Beleza. Estão querendo me dar um hospital Adão Pereira Nunes. Saracuruna, 15 milhões de contrato. Eu vou ter que arrumar uma mesa lá com você para mim arrumar uma ocupação, cara. Pra mim ir pra lá. Sumida aqui. Lá, tipo 2, 3 dias lá, entendeu? Some, porque eu falei pro Gustavo nem devolver o andar lá da União. Tá. Então, o cara já tá atrás dele querendo pagar o aluguel. Eu vou de manhã e volto de tarde. E eu estou regularizando a outra, a INPCOS. E se der 2 passos para a direita, eu entro com mandado de segurança para o IDR também. Os dois continuam conversando e citam, então, Mário Peixoto e o governador Wilson Witzel. Vamos ouvir essa segunda parte, aí a gente volta a conversar, Molique e Caio. Vai pintar muita coisa aí, abrindo aí, tudo. Esse lado da Unir, eles já te falaram que vai revogar aquela decisão? Diz o Mário que foi ele que acertou conjunto com o governador, mas não publicou ainda. Eu estava comprando isso de um outro cara. Aí volta, né? Porque as 4 de Nova Iguaçu não tinha segundo colocado. Então está com contrato emergencial ainda. Se revogar, republicar a revogação, tem que republicar o resultado do edital. Isso. Aí é nossa. Aí qual o processo? Mesquita, Queimados, Botafogo e Cabo Frio. Ótimo.